Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Bom dia! Preparados? Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vamos sentindo um pouquinho a música enquanto cada um vai chegando. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas é preciso acreditar e confiar. A pessoa tá rouca, né? Mas tenta cantar mesmo assim. Começamos hoje nosso projeto Mude Você. E essa semana é uma semana que, como todo projeto que se começa, né, que se inicia, é uma semana de muita expectativa e adaptações. Mas eu tenho certeza que nós vamos vencer até o final e vamos chegar no objetivo. Eu quero começar dando bom dia para quem já está aqui, dizer que sua presença ela é muito importante. Nada funciona, né? A gente projeta e tudo, mas nada funciona se as outras pessoas não aderirem, né? Então, só de você estar aqui hoje já significa que você tomou uma decisão de querer mudar. Algo não está bom, né? E isso é normal. É muito bom a gente se perceber. Então, quando a gente sente que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, isso é maravilhoso. E vocês vão ter essa oportunidade aqui nos próximos dias a contar de hoje. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o projeto, para quem não entendeu ainda. E aí damos início aí ao conteúdo, né? Bom, primeiro quero explicar o porquê que eu comecei esse projeto. Eu sinto uma necessidade diária de uma conexão comigo mesma. Compreender as minhas emoções, entender porquê de algumas reações que eu tenho. Nossa, por que eu tô reagindo assim? Eu poderia ter feito diferente, né? Por que eu não consigo me segurar? Por que eu não respondi de tal forma? Por que eu não agi de outra forma? Então, esses questionamentos são coisas que em mim eu faço diariamente. Às vezes me sinto frustrada por algumas reações, às vezes me sinto orgulhosa por outras reações. E isso é uma conexão com o meu eu interior. E por vezes nós nos perdemos nessas reações nossas. Sabe, quando você chega de repente numa situação em que você fala, meu Deus do céu, enfiei os pés pelas mãos, mas já foi. Então, eu tenho aprendido muito a tentar trabalhar isso em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. E por algumas coisas isso é bom, e para outras, principalmente na área de relacionamento, é ruim. E aí, baseado em muitos estudos que eu tenho feito há alguns anos, baseado nas minhas vivências e nas vivências de outras pessoas que eu faço mentoria e coaching, baseado nisso tudo e principalmente baseado em oração, eu decidi iniciar esse projeto nesse mês. E por que esse mês? Porque fevereiro é o mês que Deus escolheu para me dar vida, há alguns anos atrás. Então é um mês que eu sou uma pessoa muito grata, né, nesse mês, porque tantas coisas já aconteceram durante essa jornada minha e eu sempre vi a mão de Deus estendida. Mesmo em meio aos meus erros, às minhas falhas, a alguns fracassos, às minhas vitórias, eu sempre vejo a mão de Deus ali. Então não poderia ser diferente eu começar um projeto como esse, Mude Você, que é um projeto que tem o intuito de transformação. Eu simplesmente escolhi outro mês. Tinha que ser esse mês, tinha que ser hoje. Então você faz parte desse projeto junto comigo. Eu espero que vocês fiquem até o final do projeto. Eu sei que é um horário um pouco mais cedo,
mas é um horário que eu identifiquei que não atrapalharia ninguém. E a minha rotina, que são 3 crianças, é uma rotina puxada. E eu queria começar o dia com vocês. Eu começo sempre o dia com Deus, então eu começo o dia com Deus e logo em seguida tô aqui com vocês. Serão 4 semanas, cada semana um tema. E eu não vou adiantar todos os temas, então eu vou falar só o dessa semana. Essa semana é autoconhecimento. Então todos os temas que nós vamos abordar aqui estão dentro do autoconhecimento. E vocês vão ver que é muito profundo. Vocês já vão começar a ver alguma mudança aí, talvez hoje, se vocês realmente interiorizarem o que foi passado aqui. Eu criei um grupo do WhatsApp, porque nesse grupo eu vou colocar o link todos os dias dos vídeos que vão ser gravados aqui nas lives. Eu não vou postar no Instagram. Então nós vamos fazer essa primeira experiência aí hoje. Terminando aqui, eu vou editar e vou colocar no YouTube e coloco o link para vocês. E todo o conteúdo de exercício, resumo, vai estar tudo também no grupo do WhatsApp. Então se você não está no grupo do WhatsApp, vai lá na minha bio, clica, entra lá, Projeto Mude Você, e aí você vai estar dentro do grupo, tá bom? Agora vamos lá? Vamos começar? Deixa eu tirar o somzinho aqui. E vamos começar. Olha a pergunta inicial. Você já agiu por impulso? Porque veja, o tema de hoje é autoconsciência. Você de fato se conhece? E aí, baseado nessa pergunta, você já agiu por impulso? Já fez alguma coisa e falou: oh meu Deus, não era pra ter falado isso, não era pra ter feito isso. Já aconteceu isso com você? Eu acho que sim. Acho que todo mundo, de alguma forma, já se pegou tendo uma atitude em que falou: meu Deus, não era pra ter falado, não era pra ter feito desse jeito. E aí a minha pergunta você gostaria de compreender essas emoções? Nossa, por que eu ajo assim? Por que numa situação dessa, racionalmente, eu consigo pensar na minha ação, mas na hora eu não consigo executar? O que acontece, né? Que lapso é esse que eu não consigo controlar as minhas emoções? Já se pegou indo para uma situação em que você tem que resolver algo, falar com alguém, e aí você começa a pensar exatamente no que você vai dizer. E aí quando você chega lá, você faz tudo ao contrário. Você vai com o objetivo, você vai sabendo como que você vai reagir, e quando chega lá, você se depara com uma situação e não consegue controlar suas emoções. Você sai falando, ou você fica nervoso, ou você chora, enfim. Então, já se pegou fazendo isso? Aí eu acho que, por isso que o primeiro subtema que eu escolhi essa semana foi autoconsciência, porque quando você começa a entender os gatilhos que te levam a ter uma determinada reação, quando você começa a entender o que faz você perder o controle, o que faz, de repente, numa situação, você começar a chorar, né? Ao invés de você conseguir falar, você não fala, você chora. Ou ao invés de você falar, você acaba gritando, ou você se esquiva. O que faz tudo isso acontecer tá aqui, ó, dentro da sua mente, é a sua consciência. Então, eu quis trazer um conceito aqui para vocês, dentro de um livro chamado Inteligência Emocional, que ele trabalha com 4 pilares da inteligência emocional. E o primeiro pilar é a autoconsciência. Olha que legal. Ele diz o seguinte, que essa autoconsciência, ela dá sustentação para as outras 3 habilidades que nós temos. A primeira habilidade é a autogestão, que é a competência pessoal, é você se gerir, você se controlar, você, como uma empresa, né? Você administra uma empresa, você se administrar suas emoções, seus pensamentos, suas reações. A segunda habilidade desse pilar é a consciência social, que é o seu relacionamento com as outras pessoas. Como que você gere isso? Você é uma pessoa mais introvertida? Você é uma pessoa que conhece de cara, já começa a conversar, já começa a se abrir, sociável? Como que você tá nessa habilidade? A terceira habilidade é justamente essa competência social. Então vem competência pessoal, a consciência social, né? Você compreender o ambiente onde você está inserido e o relacionamento com as pessoas. Beleza. Então olha o quão importante é a autoconsciência. Como tudo começa. Por isso ele coloca como sendo o primeiro pilar. E o que a gente vai desenvolver nessa autoconsciência? Ter a capacidade de reconhecer as nossas emoções no momento em que elas surgem. Pra que a gente tem que reconhecer isso?
pra gente ter o autocontrole. Você já viu uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é descontrolada demais, nunca vi. Ela é descontrolada, não dá pra conversar com ela, não. Já vivenciou isso? Ou você é essa pessoa descontrolada? Essa pessoa que não consegue compreender as emoções e cada situação que surge, ela reage de uma forma, ela reage de forma intempestiva. Tem situações na nossa vida que eu costumo dizer assim, você pode enfrentar ela, e aí no enfrentar o conflito você evolui, ou você pode simplesmente se esquivar. Não vou, quer saber? Não vou nem lá conversar, não quer saber? Não vou nem discutir, não, deixa isso pra lá. E você se esquiva. Será que essa é a melhor alternativa? Será que a melhor alternativa é você fugir dos seus problemas? Você fugir do que você tem que resolver? Gente, conflito, eles estão aí. E eles servem pra gente poder evoluir. O que nós fazemos dele é o que vai mudar todo o percurso. Por isso que eu tô te falando tanto sobre a autoconsciência hoje. Quando você não tem a autoconsciência, quando você não tem essa gestão do seu domínio próprio, quando você não consegue trabalhar todas essas relações que eu acabei de falar pra vocês aqui, a social, os relacionamentos e o seu eu, quando você não consegue trabalhar essas 3 habilidades, o que vai acontecer? Você vai ter conflito, porque todo mundo tem conflito. Você não consegue lidar com eles, e aí a tendência é problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas no trabalho. Então tem tantas pessoas que vivem e sofrem com isso. Quando você não tem autoconsciência, quando você não sabe as suas necessidades, aquilo que você precisa, você entra em relacionamentos abusivos de todo tipo, tá? Eu vou falar de relacionamento abusivo aqui conjugal, eu vou falar aqui relacionamento abusivo no trabalho, relacionamento abusivo familiar, com filhos, com irmãos, com pais. Por quê? Porque você não consegue compreender quais são as suas necessidades, o que te abala, o que te eleva. Você não consegue entender. E aí, quando você não consegue entender, você pega essa responsabilidade e joga para outra pessoa. Porque todos nós temos as nossas carências, todos nós temos as nossas necessidades. E quando elas não são supridas, nós começamos a colocar outras coisas no lugar. Buscamos outros subterfúgios para pôr no lugar. Então, daí a importância de você se compreender. Por isso eu comecei tudo hoje falando sobre a importância de me conectar comigo mesmo. E às vezes, isso é balela, que conversa, me conectar comigo mesmo, que coisa, né? Não. Se você não compreender você como um todo, emoções, pensamentos, ações, relacionamento, se você não compreender isso, como é que o outro vai te compreender? Mas meu marido não me entende. Mas meu filho não me entende. Mas o meu chefe não me entende. Você se entende? Você tem se compreendido? Então como é que os outros vão compreender você se você não se compreende? Entende? Como que você quer que a outra pessoa te veja se você de fato não se vê como você realmente é? Tem pessoas que se olham, que se enxergam pelo olhar do outro, porque não conseguiu se encontrar ainda. Então, é muito importante esse ponto aqui. Eu coloquei aqui o seguinte, você, como a maioria das pessoas, já deve ter se lamentado por não ter dado prosseguimento a um projeto importante, por ter procrastinado. Uma das coisas, importantíssimo falar isso aqui, uma das coisas que mais faz as pessoas procrastinarem, quer dizer, deixar de fazer algo, deixar de começar algo, ou até mesmo parar no meio do processo, é justamente a falta de autoconsciência. Por que eu tô começando um projeto? Por que esse projeto ele é importante para mim? Se tudo isso não fica muito claro para você, você desiste. Se você não sabe o que de fato traz uma importância na sua vida, seja ela profissional, pessoal, espiritual, se você não entender isso, você desiste, porque não faz sentido. E tudo aquilo que não faz sentido pra você, é fácil você deixar de lado. E aí, a consequência disso, as consequências disso, gente, é muito, muito pesado. Tem pessoas que eu trabalho que, na mentoria,
que assim, eu vejo que perdeu a experiência de sonhar. Perdeu. Não projeta grandes coisas para a vida. Quando eu começo a questionar sobre sonho, quando eu começo a questionar sobre propósito de vida, sobre a essência de tudo, a pessoa não sabe me responder. E não sabe porque, talvez desde muito pequeno, porque tudo isso começa lá na nossa infância, talvez desde muito pequeno, simplesmente ninguém ensinou pra ela que ela deveria se entender. Ninguém ensinou pra ela que ela deveria se descobrir. Ninguém ensinou pra ela que era importante os sentimentos dela. Ninguém valorizou o sentimento dessa pessoa desde a infância. E ela foi crescendo sem dar importância pra isso. Ah, eu sou nervosa mesmo. Ah, não, eu sou estressada mesmo. Ah, eu sou explosivo mesmo. Ou, não, eu sou tímido mesmo. Sim, mas isso são características, isso são habilidades que podem ser desenvolvidas. Eu sou uma pessoa tímida que posso desenvolver minha habilidade para poder falar, para ter uma boa oratória, para conseguir me relacionar, para vencer a timidez. Eu sou uma pessoa agitada demais, explosiva demais, mas eu posso desenvolver uma habilidade para controlar isso. Então entenda que tudo em nós pode ser desenvolvido. Tudo. Ah, não sei falar. Aprende. Sabe? Ah, não sei me socializar. Aprende. Tudo pode ser desenvolvido, desde que você consiga se entender. Descobrir de verdade o que você tem de pontos fracos, né? Eu nem gosto muito de usar essa palavra de pontos fracos, mas para ficar bem claro, quais são as suas limitações. Então a gente tem que descobrir isso. Quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas realmente, quais são as nossas qualidades que nos impulsionam. E aí a gente vai tentar vencer e vai trabalhar essas limitações para que você possa obter o tão famoso e tão sonhado, que todo mundo diz, sucesso em qualquer área. E o que o sucesso é para cada um é muito variável. Para alguns o sucesso vai ser ter muito dinheiro, para outros o sucesso é ter uma família, para outros o sucesso vai ser status, reconhecimento. Não importa. O que eu tô querendo trabalhar com vocês aqui é que vocês entendam hoje que a sua autogestão, que a sua autoconsciência, que você compreender as suas características, as suas habilidades vão te impulsionar. É isso que eu quero que você entenda. Quando você desenvolve a autoconsciência, para desenvolver essa autoconsciência, você vai ter que ter algumas ações. Eu vou citar algumas delas aqui, mas para quem tá no grupo do WhatsApp, depois eu vou colocar bem detalhadinho. E aí vocês vão compreender um pouquinho melhor na prática como é que isso funciona. Eu quero ser bem prática nessa semana. Eu quero trabalhar a prática com vocês. Então, assim, eu vou trazer uma teoria, né? Vou explicar como eu tô explicando hoje e vamos pra prática, vamos exercitar. Beleza? Vocês estão muito caladinhos aí. Pode colocar bom dia, pode pôr entendi. Não dorme não, vamos ficar acordados. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Nós temos que notar o efeito propagador das nossas emoções. Quer dizer, quais são as consequências da minha emoção? O que ela representa pra mim? Na hora que ela vem, é o choro? Eu expresso essa emoção pelo choro? Eu expresso essa emoção pelo grito? Eu expresso essa emoção por uma tristeza profunda? Eu me recolho? Eu fico no meu canto? Qual é o efeito propagador das minhas emoções? Como que eu reajo diante de uma situação inesperada? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Quem estiver anotando, quem quiser anotar, anota. Mas quem estiver no grupo, eu vou colocar isso lá, tá? Lembrando que o grupo, o link tá lá na minha bio. Segundo ponto importante pra gente desenvolver isso aí. Enfrentar o que te traz desconforto. Não foge. Sabe aquela história? Foge da raia. Não foge da raia. Não foge da raia. Enfrenta aquilo que é um desconforto pra você. Enfrenta aquilo que você fala, ai meu Deus, não queria. Fujo disso aí o tempo todo. Não queria. Enfrenta. Porque ao enfrentar, você vai ver que você é capaz. E quando a gente descobre que a gente é capaz, ninguém segura a gente. Então, enfrenta o que te dá medo. Enfrenta aquilo que você tem fugido de resolver. Enfrenta aquela conversa que você tem adiado. Enfrenta.
Eu tenho certeza que quando você terminar, por mais que talvez não seja o que você esperava, por mais que talvez não finalizou como você gostaria, mas você enfrentou, você foi lá e fez. É muito importante você enfrentar. Outra muito boa que eu gosto bastante, eu tenho me notado muito nisso, é você sentir. Olha que legal. Você sentir as emoções no seu corpo. Vamos lá. Eu vou falar um exemplo aqui que vocês vão... Quem nunca passou? Você foi encontrar aquela pessoa. Vamos falar aí de paixão. Você foi encontrar aquela pessoa e o coração começou a dar aquela... Você sabe que você vai encontrar e começa a dar aquela palpitação. Começa a acelerar os batimentos e a respiração começa a ficar um pouco mais acelerada, né? Mais curta, o ar fica com um pouco mais de dificuldade. Você tá sentindo o seu corpo. Você tá sentindo. O que seu corpo tá dizendo pra você? Ai, estou ansiosa. Ai, meu Deus, será que é o amor da minha vida? O teu corpo tá dizendo e você tá sentindo o seu corpo, sua mão tá suando frio. Então, isso é você sentir o seu corpo, as emoções do seu corpo, e o seu corpo fala com você. Assim também, quando você tem que enfrentar uma situação ruim, vamos supor, uma conversa tensa no seu trabalho, por exemplo. E da mesma forma, o seu corpo reage. De repente, você começa a sentir uma dor de cabeça, uma pressão na cabeça, no seu pescoço. De repente, você começa a ver suas mãos suando, gelada, um pouco trêmulas. Você sente o seu corpo tremer um pouco. Seu corpo tá falando. Então, vamos aprender a identificar o que o nosso corpo quer nos comunicar. Olha outro ponto que é interessante. Saiba quem costuma irritar você. Sabe aquelas pessoas que elas têm o dom de irritar a gente? Meu Deus, essa pessoa tem o dom de me tirar do sério. Eu tava tranquila, eu tava na graça, eu tava na paz. Mas essa pessoa chega e ela me tira do sério. Para alguns, essa pessoa é o marido. Para alguns, essa pessoa é o filho, é o chefe, é um colega de trabalho, é um irmão da igreja. Mas identifica quem é essa pessoa. Identifica por que ela traz isso, por que ela mexe com essa emoção negativa sua. Por que isso? Para você conseguir sair disso. Ou se afastando dessa pessoa, se for da família, não tem como você se afastar, mas você vai ter que trabalhar isso em você também. Ou se não for, corta a relação. Não fique próximo de pessoas que te fazem mal. Não tô dizendo pra você separar do marido, nem largar seus filhos, nem largar o emprego. Vocês entenderam, né? Eu tô dizendo pra vocês conseguirem identificar as pessoas que te elevam e as pessoas que fazem você cair. Outro ponto importante que eu faço muito com as minhas mentoradas aí, quem tiver aí já sabe. Você se observar. Por que eu reajo assim? Por que eu faço desse jeito? Mas por quê? Por quê? Por que eu dou essa resposta sempre quando acontece tal coisa? Por que eu choro? Nem era pra chorar, nem precisava, nem tinha essa precisão. Por que eu tô chorando? E aí, junto com esse, eu já vou ligar outro ponto, que é você anotar. Gente, é mágico quando você começa a anotar as suas reações. Aconteceu tal situação, eu tive tal reação, anota. Aí você olha. Depois, quando a coisa esfria, porque na hora, gente, o calor das emoções, às vezes a gente não pensa. Já falei sobre isso também. Nós não oxigena o nosso cérebro. E quando não há oxigenação, a gente não pensa direito. A gente faz. Tem vezes que a gente termina uma situação que você fala assim, meu Deus, eu não consigo nem lembrar o que eu falei, o que eu fiz. Já teve essa sensação? Já aconteceu isso com você? Nossa, eu não consigo lembrar. O que eu falei mesmo? O que eu disse? Aí a outra pessoa joga na sua cara, você falou isso. Eu? Por quê? Porque a gente não parou pra pensar antes de reagir. Então, o que você faz? Anota. Terminou? Anota. Depois vai lá no caderninho, olha e fala, gente do céu. Então, eu já entendi. Eu tive essa reação porque tal pessoa falou isso aqui pra mim. Então, isso aqui é o meu gatilho. Esse ponto aqui é um ponto que eu preciso trabalhar em mim, porque eu nunca... Olha só como é que é interessante. Por que eu comecei com autoconsciência hoje? Porque tudo começa na sua cabeça. Tudo começa com você. Você não pode controlar as reações e nem as ações do outro, mas as suas reações e as suas ações você pode controlar. Certo? Começamos por aí. Não dá pra você controlar o outro. Eu queria tanto que meu marido fosse diferente. Paciência. Ele não tem. Você não tem como, você não tem esse poder de mudar ele.
Então, se eu não tenho o poder de mudar ele e eu tenho o poder de me mudar, o que eu vou fazer? Nada. Não, aí você tem que se mudar. Você tem que se entender, certo? Aí, bom, não se deixe iludir pelo desânimo. Tem pessoas que se entregam. Vou pegar a minha síndrome, que é a síndrome de Gabriela, né? A minha não, misericórdia. Mas a síndrome de Gabriela diz assim: eu nasci assim, eu sou assim e vou ser sempre assim. Gente, tantos estudos já foram feitos, tantos estudos foram desenvolvidos para nos auxiliar a nos entender, a desenvolver nossas habilidades. E eu vou dizer que eu sou assim, vou ficar assim, vou ser sempre assim? Como assim? Não faz sentido. Não faz sentido. Se eu tenho ferramentas hoje que me ajudam a evoluir, a crescer, eu vou continuar do mesmo jeito? Vou me entregar ao desânimo, vou dizer que eu não tenho... Porque algumas pessoas escutaram isso. Cresceram escutando, você não tem jeito. Você é assim mesmo. Você desiste fácil também. Você nunca foi uma pessoa persistente. Você nunca foi uma pessoa amiga. Você nunca foi uma pessoa alegre. E aí você começa a ir recebendo aquelas informações. Seu cérebro vai absorvendo. Seu cérebro vai absorvendo. Você vai crescendo e vai falando assim: eu sou assim mesmo. Eu desisto mesmo. Não, eu sou uma pessoa... Não sou uma pessoa sociável. Não, eu tenho uma dificuldade mesmo de fala. E aí você vai crescendo com aquilo. E o que você vai fazer agora diante disso? Você tá aqui, você tá ouvindo, né? Você de repente tá assistindo aí depois. O que você vai fazer com essa informação? A diferença entre as pessoas, todo mundo tem as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, né? Acesso às informações, alguns mais, outros menos. Mas, enfim, você chegou até que você teve acesso. A sua oportunidade é a mesma de todos que estão assistindo aqui. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Você vai vencer isso? Você vai tentar entender da onde surgiu essa trava na sua vida e vai avançar e vai tentar quebrar ela? Ou você vai sair daqui e vai continuar do mesmo jeito? Recebendo as informações negativas e aceitando elas. Eu também coloquei aqui pra gente não se deixar iludir com a empolgação demais, aquelas pessoas empolgadas demais. Nossa, eu sou empolgada demais, mas é aquela empolgação assim que vai, que daí passa. Hoje eu quero construir um prédio. Amanhã eu já mudei, eu já não quero construir um prédio. Amanhã eu quero vender geladinho na praia. Mas é a pessoa empolgada, que ela fala aquilo com uma empolgação, que você fala: meu Deus, esse projeto é incrível. Esse projeto é maravilhoso. Mas é assim, ó, é igual pipa, sobe, cai e não tem uma constância. Então você nem pode ser a pessoa desanimada que, nada vai dar certo na minha vida. E aquela pessoa que vive só de empolgação, mas que não tem embasamento, não tem consistência e constância nenhuma. Para e pergunta por que você faz determinadas coisas. Por que eu quero, como eu disse pra vocês no início aqui, eu expliquei qual é o objetivo do meu projeto. Eu tenho um objetivo. E esse objetivo ele é muito claro na minha cabeça. Se tiver uma pessoa comigo até o final, se tiver 20, se tiver 100, se tiver 200, o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Imagina se eu monto um projeto como esse, que deu um trabalho. Tô alguns meses trabalhando em cima dele. Aí eu chego aqui, tem uma pessoa. E aí eu chego hoje e falo assim: quer saber? Não vai dar certo esse projeto não, vou largar ele. Já pensou? A minha expectativa, ela não tá em você. A sua expectativa também não pode estar em você. A minha expectativa tá em mim. Na minha capacidade de, a cada dia que eu tiver aqui de manhã, de evoluir. De a cada dia que eu tiver aqui de manhã, eu entregar mais. Eu buscar mais e entregar mais. É aí que dá a chave do negócio. Todas as vezes que você colocar a expectativa no outro, todas as vezes que você colocar a expectativa nas reações do outro, você vai se frustrar. A chance de frustração, ela é muito grande. Por isso que as pessoas começam e param. Porque a expectativa tá no outro. Aí eu vou começar, mas se ninguém aderiu, então não vai dar certo. Aí eu vou começar, mas basta uma palavra negativa pra mim que eu desanimo. Se conheça. Por isso que o tema de hoje é autoconsciência. Busca compreender o que pra você é importante.
Busca compreender o que para você faz sentido. Faz sentido para você? Então não importa o que o outro está dizendo. Se fizer sentido para você, se for importante para você, acabou. Pode ser uma loucura para os outros, pode ser uma coisa absurda, pode ser o que for para o outro. Mas se para você fizer sentido, acabou. Reveja seus valores. E aí tá dentro disso também o que é importante, quais são suas prioridades, o que para você não abre mão. Porque se você não tem os seus valores definidos, as pessoas passam por cima de você que não tratou e te derruba. Quando a pessoa não tem os seus valores definidos, elas entram num relacionamento e elas se perdem nele, seja ele qual for. Ela perde a essência dela, ela perde a característica dela, ela perde o DNA dela e começa a seguir o DNA e a característica do outro. Ela começa a sonhar o sonho do outro. Ela começa a viver a vida do outro. E aí quando esse outro fala tchau, ela fala, e agora? Acabou minha vida. Perdi o emprego. Pô, e agora? Acabou minha vida. Aquilo era minha vida. Aquele amor era minha vida. Aquele projeto era minha vida. Não. Sua vida é sua vida. Sua vida é você. A sua vida é você. Pega essa verdade aí hoje. Sua vida é você. Então busca se entender. É isso que a gente vai fazer essa semana. Buscar se compreender. Bom. Legal aqui. Ó, olha esse ponto aqui. Tem gente que, assim, é importante, vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, a internet tá aqui, né? Tô aqui na internet, tô falando, e a minha verdade pode ser uma verdade que chegue até vocês, você concorde, e pode não ser, e tudo bem também. Mas aonde a gente busca informação? A que vocês estão buscando, eu estudei e trouxe pra vocês. Mas nós temos livros, nós temos cursos, temos mentoria, que é uma das coisas que eu faço, que eu trabalho com mentoria, que é muito mais profundo do que a gente tá falando aqui, porque é cada pessoa. Eu trabalho no individual, né? No pessoal, eu vou na necessidade de cada um. Mas o importante é você ir atrás dessa informação. Você ir atrás de romper aquilo que hoje você percebe que é uma dificuldade. Uma das coisas que é bem interessante a gente se perceber são momentos de estresse. Porque assim, vamos lá, vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu tô vivendo um momento bom, onde eu não tô tendo atrito nos meus relacionamentos, a priori, sem muitas frustrações, o que eu evoluo? Nada, porque tá tudo bem. Eu tô na minha zona de conforto. Se eu tô na minha zona de conforto, eu não evoluo, eu não avanço, porque eu estou na minha zona de conforto. Então eu vou fazer a mesma coisa todos os dias e tá ok, porque tô ali, ó, no confortável. O que vai me fazer avançar? Quando eu saio da minha zona de conforto e vou atrás de algo a mais. Quando eu vou atrás de algo a mais, eu avanço. Eu falo, opa, peraí. Eu posso crescer nisso aqui. Eu tô vivendo esse patamar, mas eu posso chegar nesse. E para chegar nesse, eu tenho que buscar informação. Por isso que eu lancei essa semana esse projeto. Eu não tô dizendo que sua vida tá horrível, que você tem que transformar tudo, que você tem que mudar tudo. Eu não tô dizendo isso. Mas você, de fato, sabe como é que está a sua vida? Você, de fato, sabe me dizer hoje claramente aquilo que você quer mudar em você? Ou que você não quer mudar, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, que é muito estranho? É muito estranho. Quando alguém fala pra mim, não tenho nada pra mudar em mim, eu falo, sério? Sério? Porque nós somos seres em constante evolução. Você não tem nada pra mudar? Tá tudo maravilhoso? Então, eu tenho algum ponto aí de acender uma luz e falar, opa, deixa eu atentar pra isso. Vamos lá. Esse processo, gente, só pra ir concluindo aqui. Esse processo, ele é um processo árduo. Tem situações nas mentorias que eu dou que, assim, uma vertente, assim, uma fala que eu falo, a pessoa desmorona, porque ela começa a trazer memórias da sua infância e aquilo ali, ela começa a entender a raiz daquela emoção dela. De repente, era um pai que gritava muito. E o pai gritava muito quando ela era menor.
E aí hoje ela tem algumas reações quando alguém grita, que ela desespera, que ela desestabiliza. Por quê? Porque ela lembra do pai gritando com ela quando era criança. E aí na mentoria eu começo a falar disso e ela recorda, porque na mentoria a gente volta essa memória da infância. E aí ela começa a falar, meu Deus do céu, entendi. Então, quando alguém grita comigo, eu tenho essa reação. Mas por que eu tenho essa reação? Porque lá atrás, o meu pai gritava comigo. Vocês estão vendo que nós não somos... Eu não sou a Ana Carolina 2021. Eu sou a Ana Carolina, não vou falar o ano que eu nasci, mas desde o ano que eu nasci, a Ana Carolina lá de trás, eu sou a Ana Carolina que foi sendo construída. Eu sou essa pessoa que foi sendo construída ano após ano, relacionamentos após relacionamentos. Então, se entender nesse todo, compreender esse todo, é muito importante. Não dá pra você só falar assim, eu sou assim porque sou. Você é assim hoje, reflexo de toda uma construção de todos esses anos. E construção essa que vão ter pontos fortes, que vão te fazer ser diferenciada em meio a outras pessoas, mas vão ter pontos a serem melhorados. E identificar esses pontos o quanto antes e trabalhar eles vai ser o seu diferencial para a vida. E aqui, gente, eu não tô falando só de uma coisa, de uma realização profissional, eu tô falando de uma realização pessoal. Quando a gente começa a entender o que é muito importante pra gente, a gente começa a perceber também aquilo que não é tão importante assim. Que pode ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E aí, quando você faz isso, você tira uma carga dos seus ombros. Você fala, opa, essa aqui que eu tô carregando eu não precisava carregar, deixa eu tirar, pá. Opa, essa aqui também que eu tô carregando eu não precisava disso, pá. E quando você vê, a sua caminhada fica mais leve. Por quê? Porque você entendeu o que é importante pra você. Você entendeu aquilo que você não abre mão e aquilo que você abre mão. Não pelo outro, não pelo que o outro quer, mas pelo que você quer. Eu tenho certeza que quando você começar a se olhar de dentro para fora, quando você começar a perceber que você pode trabalhar a sua inteligência emocional ao seu favor e que algumas emoções hoje que de repente te derrubam, que te travam, que te bloqueiam, podem ser molas impulsionadoras para fazer você subir, ninguém segura você mais. Eu coloquei no post ontem, no post anteontem, falando sobre chave, sobre controle. O que eu quero te ensinar aqui nesses próximos dias é que você descubra com quem está essa chave. Que você pegue essa chave novamente. E que você avance. Com a chave nas suas mãos, você consegue avançar. Você consegue evoluir. Você consegue abrir as portas, seja elas qual forem. De repente a sua vida pessoal que está travada, de repente a sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual. Não sei qual vida que está travada e qual porta que está fechada, mas é uma única chave, uma única para abrir todas essas portas. Com quem está a sua chave? Com quem você tem colocado o controle da sua vida? Em quem? Em que? Quando você conseguir pegar isso de volta, quando você tomar isso de volta, gente, é mágico. Não há porta que se feche pra você. Beleza? E aí? Vocês estão aí comigo ainda? Ai. Quando é à noite, assim, as lives, as pessoas vão se movimentando mais. Quando é de manhã, cadê os coraçõezinhos aí? Vocês colocaram os coraçãozinhos? Hoje eu nem falei de coraçãozinho, né? Hoje nem falei de aviãozinho, hoje já vim direto na palada. Bom, é o seguinte. Nós vamos encerrando por aqui. Pra quem não está no grupo do WhatsApp ainda, corre lá, porque eu vou postar todo esse resuminho. Como eu disse pra vocês, é uma semana prática. Então eu vou trazer o conteúdo e vou trazer exercícios, vou trazer o conteúdo e vou trazer o resumo. Então eu quero que vocês estejam lá comigo no WhatsApp pra gente poder fazer essa troca mais direta, tá bom? E lembrar de compartilhar, né? Eu vou mandar o link pra vocês, que vocês sejam, eu falo muito disso, gente. A gente recebe as coisas às vezes de graça e a gente simplesmente pega pra gente e guarda. Tudo aquilo que é bom pra você, tudo aquilo que te edificou, compartilha com outras pessoas. Talvez alguém, quando escutar uma dessas palavras que foram ditas hoje, se identifique e fala, meu Deus, eu preciso mudar urgente. Nossa, é a palavra que eu precisava hoje. Sabe aquela sensação de você poder ajudar alguém? Então, assim, eu não acordei cedo aqui à toa, tenho certeza. Eu tenho certeza que
de alguma forma, essa mensagem vai para as pessoas que precisam ouvir. Minha voz tá meio rouca ainda, né? De alguma forma, essa mensagem vai para as pessoas que precisam ouvir e que você possa ser esse canal. Eu não posso falar com todo mundo. Nem todas as pessoas têm acesso a mim. Mas você, eu tenho certeza que tem várias pessoas que conhecem e que gostariam de se entender, de se autodescobrir, de se autogerir, tá bom? Desejo para vocês uma semana iluminada, uma semana abençoada, uma semana produtiva, viu? E que Deus possa estar nos abençoando e nos encorajando a prosseguir. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.